Muito bem, estamos de volta no canal Educação, Cultura e Espiritualidade, com a professora Vilma Scalione, que sou eu, e nós vamos dar continuidade ao tema que começamos a estudar, equação do segundo grau. Aqui está a forma geral da equação, ax² mais bx mais c. Sobre isso nós estudamos no primeiro vídeo, na aula 1, sobre a equação do segundo grau. Se você não assistiu, clique aqui e assista a aula 1, porque ela é uma introdução para que a gente possa agora compreender a resolução das equações completas. Vamos lá, então. Para resolver as equações completas, nós vamos usar as fórmulas delta, esse triângulo que a gente chama de delta, b² menos 4ac. Então, o valor do b vai estar ao quadrado, menos o 4, que vai multiplicar o valor do a e o valor do c. Depois, nós vamos pegar o Bhaskara, que é essa fórmula, para a gente calcular o valor do x. É menos o b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que já foi calculado, e dividido por 2 vezes o a, tá certo? A discriminante da equação do segundo grau. Nós temos aqui nesse quadro a fórmula do Bhaskara mais uma vez e a discriminante, que é o delta. Esse discriminante é porque ele vai nos falar quantas raízes tem a equação, ou quantas respostas, tá? Raízes são as respostas. Então, se a gente calcular o delta e ele for maior do que zero, quer dizer, um número positivo, ele for 1, ele for 4, 16, ele vai ter duas raízes reais diferentes, duas respostas. Se a gente calcular o delta e ele der igual a zero, nós teremos duas raízes reais iguais, ou uma só, tá? Uma raiz. No caso, 2, 3, um número igual, E se por acaso o delta der negativo, menor do que zero, nós não temos como continuar, porque não existe raiz quadrada de número negativo, então não tem como continuar. Por isso, o delta é chamado de discriminante, porque só de calcular o delta a gente sabe quantas respostas, ou seja, quantas raízes nossa equação terá, tá certo? Vamos passar para frente. Então, já vamos começar a calcular. Como eu disse no vídeo 1, para aprender matemática é preciso escrever. Você não pode ficar só olhando. Pega o seu caderno e vamos fazer junto comigo, passo a passo. E você vai pausando o vídeo para que fique assim no seu tempo, tá? Mais devagar, mais rápido. Temos aqui o exercício número 1. Pega aí seu caderno, lápis e borracha. Copie x² menos 8x mais 15 é igual a zero. Você deve ter aprendido no vídeo 1, está aqui a forma geral, que o A, primeira coisa que a gente precisa saber, quem é o A, quem é o B, quem é o C dessa equação. Então, olha aqui para vocês verem. O A é quem está na frente do x², quando não tem nada, e tem o x², então porque tem 1. O B é quem está na frente do x, então é menos 8. E o C é o termo independente, 15. Agora que nós já temos os coeficientes A, B, C, segue direitinho aqui o raciocínio. Nós copiamos a fórmula do delta, b² menos 4ac, e logo embaixo a gente vai trocando as letras pelos valores. Segue para você ver. Quem é o b²? É menos o 8². Número negativo a gente deve colocar assim nos parênteses, tá? Seguindo a fórmula, menos o 4, que vai multiplicar o A, que vale 1, que vai multiplicar o C, que vale 15. Então, nós resolvemos logo embaixo. Menos 8², expoente par, que é o 2, resposta positiva. Então, 64, 8 vezes 8. E aqui nós temos um menos, então coloco menos. 4 vezes 1, 4 vezes 15, 60. Fazendo a última operação, 64 tira 60, o delta é 4. Então, pelo que nós vimos na tela anterior, o delta é maior do que zero, a gente vai ter duas raízes reais. Pegamos, então, agora a fórmula do Bhaskara, vou lê-la e você escreve aí no seu caderno para substituir pelos valores ABC. Menos B, mais ou menos raiz do delta sobre 2A. Então, menos, está aqui o menos. O B, que é menos 8, então ficou menos menos. Mais ou menos a raiz do delta, o nosso delta foi 4. E dividido por 2 vezes o A, que é 1. E vamos calcular isso. Menos com menos, está mostrando aqui na setinha, menos menos 8. É para
quê? É para trocar o sinal do que vem depois, menos com menos na multiplicação dá mais. E aqui é uma multiplicação, tá? Sinais iguais dá mais. Ou você pensa, menos é para trocar o sinal do 8. Então, troca o sinal do 8. Então, vai ficar 8 logo aqui embaixo. Mais ou menos a raiz do 4. Então, é 2. Dividido por 2 vezes 1, 2. Vocês devem, gente, resolver sempre assim, tá? Passo a passo, até pegar o jeito. Tá certo? Continuando de onde paramos. Agora, nós vamos já achar as duas raízes. Nós vamos chamar a primeira raiz de x', que a setinha está mostrando. Aqui a gente usa o sinal de mais. 8 mais 2 é 10, dividido por 2, 5. Essa é a nossa primeira resposta, ou seja, a nossa primeira raiz. Agora, nós vamos achar o x duas linhas, ou x2. O que é isso? É usar o 8 e o sinal de menos, tá certo? 8 menos 2 é 6, dividido por 2, 3. Então, as nossas duas raízes foi 3 e 5. Aqui no conjunto solução, a gente sempre coloca na ordem crescente, tá? Independente de qual a gente achou primeiro. Então, essa é uma equação completa, com delta maior do que zero, e a gente teve duas raízes reais. Deu para entender? Se não deu, volta e vamos fazendo o passo a passo. Não é difícil. É longo, mas não é difícil. A gente vai ver agora o exercício número 2, x ao quadrado menos 4x mais 4. Copia, coloca A, quem está na frente do x ao quadrado, 1. B, quem está na frente do x, menos 4. C, quem está sozinho, mais 4. Depois dessa parte, você deve escrever a fórmula do delta. Escreve todas as vezes que você fizer. Isso ajuda você a guardar, você memorizar, tá? Então, nós estamos assim, ó, no nosso caderno. Quem que é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Quem que é o B? Menos 4. Como é negativo, coloca parênteses, elevado a 2. Tem um menos aqui da fórmula, né? Menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Então, menos 4 ao quadrado é 16. Já falei essa regrinha da potência, né? Expoente par, resposta positiva. Então, 16. E menos 4 vezes 1 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Observe que o delta dessa vez deu 0. Então, a gente vai ter uma raiz real. Tá? O delta agora deu igual a 0. Ele é o discriminante, né? Ele nos mostra quantas raízes. Usando a fórmula de Bhaskara, né? Que é menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a, escreva essa fórmula no seu caderno também. E você que está começando agora seus estudos, substituir bem logo embaixo para entender melhor. Então, x é igual menos, esse primeiro menos é o menos da fórmula. O B era menos 4, por isso eu coloquei em parênteses. É o menos da fórmula com o menos do B. Que você já sabe que menos com menos vai dar mais. Mais ou menos a raiz de zero. A gente sabe que mais a raiz de zero é zero. E menos a raiz de zero também vai ser zero. Então não altera, nem precisa colocar mais ou menos a raiz de zero. Por isso que a gente vai ter uma resposta só. Então nós ficamos assim, ó, menos o menos 4. Troca de sinal, 4 dividido por 2, 2 vezes 1, vai dar 2. Uma raiz real. Observação: quando o delta é igual a zero, nós temos somente uma raiz real, ou duas raízes, né? Se caso a gente usasse o mais e o menos, que seria igual a 2. Portanto, 2. Entenderam? Vamos a mais um exercício. X ao quadrado menos 7x mais 20. Quem que é o A? Pensa aí. Quem que é o B? Já sabe? Quem que é o C? Eu creio que o A é 1, o B menos 7 e o C 20. Confere. É isso aí. Muito bem. Esses são os coeficientes. Agora você tem que escrever a fórmula do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4ac. E fazer os cálculos com esses dados. Quem é o B? É menos 7 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o 20. Então, menos 7 ao quadrado, como eu já disse, expoente par, resposta positiva, é 49. E menos 4 vezes 1 vezes 20, 4 vezes 20, 80. 49 menos 80, a nossa regra aqui é o número maior, né? Sem o sinal, né? Maior módulo, o 80, tira o 49 e coloca o sinal do número maior aqui. Então, 80 tira 49, eu vou ficar com menos 31. É um número negativo, é um número menor do que zero.
Então, essa equação não tem raízes reais, não tem como continuar. A gente vai escrever assim, solução, esse conjunto vazio aqui, essa bolinha cortada. Quer dizer, não tem como continuar toda vez que o delta for negativo. Compreendido? Ainda temos muito para estudar sobre equações de segundo grau, mas agora é necessário praticar um pouquinho do que acabamos de aprender, tá certo? Porque a gente só aprende se a gente praticar. Então está na hora da gente treinar. Para treinar, a gente precisa pegar o nosso lápis e borracha e não preocupar com os erros. Faça, se você errar, depois você vai conferir, vai apagar. Eu já disse, quanto mais pozinho de borracha na sua mesa, na sua carteira, é sinal que você está aprendendo. Você vai pausar o vídeo aqui, copiar todas essas equações. Olha quantas você tem para praticar. Equações mais simples, equações, olha a letra I, que tem que organizar primeiro, equação que tem a propriedade distributiva na letra J, na letra K. Se você não souber como fazer, pode pedir instruções, tá? Para o seu professor de sala de aula, essa aqui me ajuda aqui, ou para algum colega, né, da sala de aula também que sabe mais um pouquinho. A gente não custa nada, não precisa ter vergonha de perguntar. Você sabe resolver isso aqui? Me ajuda como é que eu começo? Porque logo depois do começo a gente já vai chegar no ABC e no delta e o Bhaskara, tá? Ou pode colocar aqui nos comentários que eu faço um vídeo resolvendo essas equações para vocês, tá bom? Depois que você fizer todas, você vai comparar as respostas. Nós temos aqui as respostas para correção, mas é a resposta final. O importante é como você fez, usando o ABC, o delta, o Bhaskara, tá bom? Pratique. Não passe para frente sem praticar. Exercício número 5. Tem muitos exercícios em provas do governo, em prova do concurso, que vem assim em forma de probleminha, tá bom? É sobre uma equação de segundo grau, mas eu quero ensinar vocês como montar uma sentença matemática. Então vamos ler primeiro com bastante atenção. A diferença entre o sexto de um número real e o seu quadrado é igual a 5. Qual é esse número? Vou ler de novo. A diferença entre o sexto de um número real e seu quadrado é igual a 5. A gente tem que montar uma sentença matemática. Esse número real, eu não sei quem que é. Então, eu vou chamar ele de x ou de y. É uma letra, tá? Só que essa letra é um número. Aí eu tenho que pensar no sexto, no quadrado, no igual. Siga aqui para você entender. Olha lá. A gente precisa pensar em um número real. Não sei. É x. O sexto é 6 vezes ele. 6 vezes o x. Sexto. A diferença, operação de menos. O quadrado do número real. Quadrado do número real que eu não sei quem que é. É o x ao quadrado. Olha os dados. Ó, por etapas. O número real eu vou chamar de x. O sexto é 6 vezes o x. Ou 6x. A diferença é subtração. E o quadrado do número real é x ao quadrado. Agora nós vamos montar essa sentença na ordem que está aparecendo na leitura, tá? Tem que seguir a leitura, olha lá para vocês verem. A diferença entre o sextuplo, por isso eu coloco o sextuplo primeiro, de um número e um número real. Então, o sextuplo de um número real e o seu quadrado. Então, 6x menos x ao quadrado é igual a 5. Olha como ficou a sentença em vermelho. É assim. Então, é uma equação do segundo grau. Agora a gente tem que organizar, porque ela está fora de ordem, né? Para poder resolver. Olha, organizando a equação, vamos organizar essa equação e resolver usando o Bhaskara. Eu peguei menos x ao quadrado e cheguei ele para cá. Ele já estava antes do igual, então eu não mudei o sinal dele. Eu só cheguei ele para o começo. O 6x pus ele aqui em segundo. E o 5 que estava de lá veio para o lado de cá. Ficou menos 5. A gente deve tirar esse sinal de menos do x ao quadrado para facilitar os nossos cálculos, tá? Então, a gente multiplica por menos 1. A gente fala isso, vou multiplicar por menos 1. O que é isso? É trocar o sinal da equação inteira, porque o 1 não altera, né? E o que você faz numa equação inteira, dos dois lados, não altera a equação, a resposta. Então, multiplicando por menos 1, vai ficar assim, ó, x ao quadrado, troquei de sinal, menos 6x, troquei de sinal, e mais 5, troquei de sinal. Agora, está organizada. Vamos para o Bhaskara. Delta primeiro, quer dizer. Quem que é o A? 1.
Quem que é o B? Menos 6. Quem que é o C? 5. Delta, B ao quadrado menos 4ac. O B ao quadrado é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, vezes 5. Então, menos 6 ao quadrado, 36, tira 20, 4 vezes 5, 16. 16 é maior do que zero. Vamos pegar o Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz do delta sobre 2A. Segue a setinha. Azul, menos da fórmula, menos do 6, né, do B, mais ou menos a raiz de 16, que foi o nosso delta, sobre 2 vezes o A, que é 1. Se a gente não tivesse multiplicado por menos 1, aqui seria menos 1, então ia ficar negativo no divisor, né? Então é isso que dificulta. Continuando, a raiz de 16 é mais ou menos 4. Estamos na segunda linha aí. Agora a gente vai repartir o x', eu vou usar o sinal de mais, e o x duas linhas eu vou usar o sinal de menos. Vamos seguir aí então o x'. 6 mais 4 dividido por 2, 6 mais 4 é 10, e 10 dividido por 2 é 5. Vamos seguir o x duas linhas. 6 menos 4 é 2, e 2 dividido por 2 é 1. Esse traço de fração aqui, 10 e o 2, 2 e o 2, é sempre divisão, tá? É uma fração. Qual é o número menor? A nossa raiz menor é o 5, é o 1, quer dizer, e depois o 5. Então, solução na ordem crescente, 1 e 5. Compreender esse probleminha? Muitas vezes nas provas, tá? Nos concursos vai vir assim, uma linguagem em matemática, né? Que você precisa aprender e praticar. Tá? Gostaram do vídeo? Deu para entender? Continue, então, estudando as equações. Acesse os outros vídeos sobre esse tema. Nós já temos o vídeo 1, né? Que eu pedi para você acessar, resolver os exercícios e fizemos o número 2. Agora, nós vamos passar para a resolução das equações do segundo grau pela soma e produto das raízes. Mas passe somente depois que você estiver bem seguro, tá? Nesses 2 primeiros vídeos. Faça os exercícios, se você errou, faça de novo outro dia. Depois nós vamos passar para o terceiro vídeo. Então, vamos lá. Obrigado, tá? Por estudar comigo hoje mais uma vez. Continue acessando os nossos vídeos, curte a página, coloque suas dúvidas.